Vamos dar início, irmãos, ao culto. Bom dia a todos. Mais uma vez temos de Deus, não é, o privilégio de podermos nos reunir em nome de Cristo para então lhe agradecer por sua bondade. Lembremos que durante toda a semana nós recebemos aquilo que foi necessário. Toda semana, não é? Deus cuidou de nós de maneiras tão detalhadas que passou desapercebido por nossos olhos. Nós geralmente vemos aquilo que chamava a atenção, mas os detalhes de sua providência passam desapercebido. Não é? São tão cuidadosos, tão simples, mas que nos mantém, nos livra, nos sustenta. E por isso mesmo quando nós não temos consciência ou entendemos como Ele está cuidando de nós, devemos ser gratos porque Ele está cuidando. Então vamos adorar a Deus em gratidão. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, para iniciarmos o culto. O Salmo 100 nos diz justamente assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos então também cantar o Salmo 100, meus irmãos, no início do culto. Cantemos então. Todos os povos celebrai, sim, jubilosos ao Senhor, alegres ao Senhor servir, e apresentai-vos com louvor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele mesmo quem nos fez. Nós somos dele, povo seu, também rebanho do pastor. Por suas portas adentrai, e graças ao Senhor rendei. Nos átrios hinos entoai, seu nome todos bendizei. Porque o Senhor bondoso é, sua graça sempre durará, de geração em geração. O Senhor sempre é fiel. Assim, amados irmãos, somos chamados pelo Senhor. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder assentar, meus irmãos. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano e todo-poderoso, mais uma vez
mais uma vez, por tua graça, temos o privilégio de podermos orar a ti. Podemos, no início do culto, cantar o salmo, cantar a tua própria palavra, confessando que tu és o nosso Deus fiel, de geração em geração, que o Senhor nos criou e não nós a nós mesmos. Não somos a nossa própria origem, mas o Senhor que nos criou. E em tudo isso, ó Deus, o Senhor se revela como nosso pastor, aquele que cuida fielmente de seu rebanho. E esta demonstração está em toda a tua palavra. O Senhor mantendo a tua fidelidade à aliança que fizeste, não abandonando o teu povo jamais, não abandonando a humanidade, mas providenciando, especialmente para com o teu povo, dando a tua graça, promessas benditas, fortalecendo a fé do teu povo e sempre cuidando da geração dos teus filhos, dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, pois esta é a razão para estarmos aqui. Não fomos nós quem nos criamos, nem tampouco nós nos sustentamos neste mundo, é o Senhor quem nos mantém. É o Senhor, por tua fidelidade, porque nos criaste para a tua glória. Obrigado, então, por nos enviar o Salvador Jesus Cristo, por providenciar salvação e trabalhar em nosso coração e vencer os nossos pecados em nosso coração, pelo teu Espírito Santo, nos dando vida. Esta é a razão para estarmos aqui, Senhor, para louvarmos o teu santo nome, para reconhecer que tu és santo, 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 e que toda a terra está cheia da tua glória, e que só estamos de pé por causa da tua bondade e da tua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Obrigado por nos chamar mais uma vez. Obrigado por estarmos aqui, já podendo ouvir tua palavra, cantar ao Senhor e orar. Pedimos que nos conduza, ó Deus, em mais um culto solene, para que realmente com sinceridade, com temor, venhamos te exaltar, te adorar, de acordo com a tua santa vontade. Guia-nos, ó Deus. Trabalha em nosso coração, pois precisamos de ti. Obrigado por cada irmão aqui presente, por aqueles que ainda estarão acompanhando a mensagem desta manhã. Fala ao nosso coração, nos abençoe, pois precisamos de ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças ao nosso bom Deus, meus irmãos. Deus nos chama, meus irmãos, para reconhecermos aquilo que Ele é. Ele é Deus. Às vezes nos foge, não é, da mente o que isso significa. Inclusive hoje à noite ouviremos mais sobre os atributos de Deus. Mas o Senhor se revela como Deus Santo. E Ele nos convoca justamente para fazermos aquilo que os anjos fazem nos céus, pois eles cantam, eles clamam, como aprendemos em Isaías, por exemplo. Os anjos dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então somos chamados para também louvar a Deus assim. Vamos cantar o hino Trindade Santíssima. Cantemos então, meus irmãos. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores, não podemos
queremos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, Gênesis capítulo 3. Leremos todo o capítulo. Gênesis capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o texto, meus irmãos, que nos mostra quando e como a humanidade caiu no estado excelente que Deus havia criado. O texto que explica para nós o porquê que o mundo é assim hoje. Está tudo aqui. Toda maldição vem daqui. Por isso, nossa vida como seres humanos hoje já é nas profundezas. Nós nascemos nas profundezas, afastados de toda esta bênção que acabamos de ler e que nós perdemos, que nossos primeiros pais perderam. Por isso vamos, em resposta a este texto, meus irmãos, que também tem a ver com a pregação dessa manhã, cantar um salmo, que é o Salmo 130, onde cantamos: das profundezas clamo a ti, Senhor. Cantemos então. Das profundezas clamo a ti, ó meu Senhor. Escuta, Deus, te chamo, atente a meu clamor. Inclina teu ouvido, ouve meu suplicar. Fica, Senhor, atento pra me auxiliar. Se tu, Deus, te lembrares a nossa transgressão, se tu a castigares, quem viverá então? Mas sei que há contigo perdão para nós, Senhor. Tu queres ser temido, servido com louvor. Minha alma esperando, implora teu favor.
não cesso aguardando graça de ti, Senhor, mais forte que anseiam pelo amanhecer. Os guardas eu anseio pelo teu atender. Ó Israel, espera apenas no Senhor. Lembrem que Ele era sempre teu Redentor. Sabe com Ele existe copiosa redenção. Ele é quem te redime de toda transgressão. Amém. Vamos mais uma vez, meus irmãos, orar ao nosso Deus e lhe suplicar que Ele nos fale pela pregação do Evangelho. Oremos. Ó Senhor, assim como acabamos de cantar do Salmo 130, das profundezas clamamos a Ti, ó Senhor, porque somos pecadores e já nascemos como filhos da ira, em trevas. E sabemos, ó Deus, que a força para clamar a Ti não está em nós, Senhor. Não está em nós. Nossa natureza deseja fazer aquilo que Adão fez com sua esposa no início de tudo: se esconder de Ti. Estamos aqui e clamamos ao Senhor, não porque podemos perceber a nossa miséria, mas porque o Senhor, por Tua bondade, nos revelou quem somos. Nos revelou nossa fraqueza, nossa miséria. Nos mostrou a nossa nudez, a nossa infelicidade. E gerou em nosso coração o desejo de redenção. Tudo é o Senhor. Por isso, ó Pai, nós oramos, nós clamamos a Ti, que venhas falar ao nosso coração e nos fortalecer na Tua palavra, na fé verdadeira, a fim de que não venhamos esquecer de quem somos, do que fizemos, de nossos pecados, mas também termos paz, termos tranquilidade, alegria no Senhor, pelo Teu perdão. Nos ajude a temer ao Senhor, a estarmos inconformados com a nossa própria vida, mas a admirarmos ao Senhor Jesus Cristo e buscarmos somente nele o perdão e a paz com o Senhor. A despeito de nossas limitações, ó Deus, suplicamos, nos ensine mais uma vez. Fale a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos ler ainda essa pequena porção de Gênesis 1. Gênesis 1, verso 26 ao 31. Os dois textos que lemos então estão em choque. O primeiro, que lemos, foi Gênesis 3, nos mostra a queda, mas o
O texto de Gênesis 1 nos mostra a bênção na qual o homem foi criado. Gênesis 1, 26 ao 31. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para alimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, quando olhamos para o nosso mundo, nós podemos, de repente, refletir e podemos, às vezes, ficar um pouco surpresos. Nós sabemos que no mundo há maldade, mas às vezes nós subestimamos a capacidade do homem para fazer o mal. Nós às vezes criamos uma expectativa que é muito otimista sobre a humanidade, e isso por vezes pode nos levar ao sofrimento, à desilusão, ao engano. As ações terríveis, por exemplo, de governantes ou de indivíduos que cometem crimes hediondos, nos deixam às vezes chocados, totalmente sem palavras. Às vezes nós estamos assistindo algum noticiário ou sabemos de uma notícia e ficamos chocados e pensamos: como que alguém tem coragem de fazer isso? Como é possível? Nos perguntamos o porquê então. O que leva, por exemplo, pessoas a assassinarem seu semelhante, a nutrirem tanto ódio a ponto de tirar a vida de outro. O que leva pessoas, meus irmãos, a roubar. E eu penso tanto no roubo que é praticado entre os pobres, digamos assim, entre a população, como também no roubo praticado pelos políticos, por exemplo. Eles sabem, e todos que roubam, sabem os males causados por esse roubo. Sabem que pessoas vão morrer, serem muito prejudicadas, e mesmo assim eles fazem isso. O que leva pessoas, meus irmãos, a fazerem isso? Ou mesmo, vamos pensar em algo que é bem comum hoje e que está, digamos assim, uma fase crescente, porque é falado demais. O que leva pessoas a estuprar, a cometerem pedofilia e outras barbaridades, ou então, o que leva tantas pessoas a militarem, a levantarem bandeira em prol do aborto, que na realidade é apenas a luta pelo assassinato de crianças no ventre de suas mães. Quem olha de forma mais realista para a humanidade pode chegar à conclusão de que nada vale a pena, de que nada vai mudar, pois o ser humano é essencialmente mau. E sempre foi assim. Às vezes parece que a única diferença entre os seres humanos e os demônios é só nas questões físicas, de natureza. Nós somos corpo e alma e os demônios são espíritos. Parece que essa é a única diferença que há, por tanta maldade que vemos. Mas a pergunta é: será mesmo que sempre foi assim? Será que Deus já nos criou maus dessa forma? Será que já fomos criados defeituosos e sem capacidade de fazer o bem? Ou será que fomos feitos já para a destruição? Vamos aprender sobre isso observando as 3 perguntas de nosso catecismo. Aqui eu vou ler cada pergunta, são 3 perguntas, e cada pergunta e resposta será uma parte do sermão. Eu quero me atentar a isso. E também, é claro, nos textos que lemos da Palavra de Deus. A primeira pergunta do dia do Senhor 3 de nosso catecismo. A pergunta 6. Diz bem assim: então Deus criou o homem assim tão mau e perverso?
Eu já perguntei isso há muitos anos para alguns irmãos e alguns responderam que sim. Deus nos criou assim, mal e perversos. Eu fiquei assim, como assim? Não é? Você lê a Bíblia e você sabe como Deus criou o homem. Então, como é que você pode conceber na sua mente a ideia de que Deus criou o homem assim, mal e perverso? A resposta é não, pelo contrário. Deus criou o homem bom e à sua imagem, isso é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente. Notem o que o catecismo fala sobre a criação do homem e aquilo que Romanos 3 nos fala sobre a incapacidade do homem. Por exemplo, o homem foi criado com a capacidade de conhecer a Deus corretamente. Mas em Romanos 3, já pós-queda, Paulo fala que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, o homem natural não pode conhecer a Deus. Mas o homem criado por Deus, no início, ele foi dotado dessa capacidade. E o catecismo ainda diz: conhecer a Deus corretamente, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. A resposta de nosso catecismo, então, é a resposta bíblica. Deus criou o homem bom. Isso é um fato, é a verdade. Não havia nada no ser humano reprovável, meus irmãos. A sua natureza era realmente livre para obedecer sem reservas. Hoje nós temos reservas. Nós temos um mandamento do Senhor. O resumo de toda a lei: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Como Cristo diz, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas veja, há reservas em nosso coração, há resistência. Mas quando fomos criados, quando Adão e Eva foram criados, eles não eram assim. O homem foi criado com toda a capacidade de fazer o bem, não é? É como o Senhor disse aqui em Gênesis 1, verso 31, quando conclui: e eis que era muito bom. Eis que era muito bom. São as palavras de Deus sobre a nossa criação. E por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isto é, Deus presenteou o homem com atributos dele. Ele comunicou ao ser humano aquilo que não comunicou a outras criaturas. Nem mesmo os anjos têm os dons que nós temos. Veja, eles têm um outro ofício, eles têm um outro tipo de vida, eles são espíritos, eles são poderosos, eles servem diretamente a Deus, mas eles não receberam aquilo que nós recebemos. O homem foi criado, então, racional, com consciência moral e com liberdade. Ele recebeu de Deus o dom de governar o reino da terra. É isso que nós vemos em Gênesis 1. Domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo. A terra é de vocês. Ele criou o ser humano para governar, para ser um rei neste mundo. O homem Adão foi criado em justiça e santidade. E assim era totalmente capaz de conhecer a Deus, amado de coração. Isto é, ele poderia cumprir a lei de Deus sem nenhum tipo de problema, amando a Deus de verdade, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. E também ao próximo como a si mesmo. Isso, meus irmãos, significa na prática que o homem tinha real capacidade de cumprir o seu propósito, como lemos em nosso catecismo, para louvar e glorificar a Deus, seu Criador. E também é o que lemos, por exemplo, não é? Nos padrões de Westminster, no breve catecismo, no catecismo maior. A primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, se alegrar nele para sempre. Assim, o homem poderia realmente, como imagem e semelhança de Deus, espelhar, expressar a Deus na criação como um rei fiel, cuidando de tudo e desenvolvendo este mundo, não é? Obedecendo ao mandato cultural do Senhor Deus, para a sua glória. Agora, ouvindo tudo isso a respeito de como Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança, lhe deu dons excelentes para cumprir o seu mandato, não é difícil para nós imaginar um mundo onde o ser humano é assim? Porque olhando para tudo isso, para toda a capacidade que o Senhor nos deu, e olhar para a nossa vida hoje, não é fácil de imaginar um mundo onde o ser humano não seja egoísta, ganancioso, onde a vingança não seja parte desses tons da vida que nós vemos. Não é?
onde não há sede de poder, por exemplo. É difícil imaginar um mundo onde não tem essas coisas. Quando olhamos para a humanidade, olhamos para uma história sangrenta. É o que nós vemos. Então é um choque a criação e o que Deus nos deu para a nossa realidade hoje. É um choque realmente. Não é? O que vemos são histórias sangrentas, com muitas injustiças de destruição. Olhamos para as culturas pervertidas que não valorizam a vida e procuram sempre guerra o tempo todo. Alguém, um professor de história, pode tentar explicar o porquê que guerras acontecem, mas nunca nenhuma explicação faz real sentido. Não faz sentido, não faz o menor sentido pessoas se matarem, se destruírem. Mas é isso que acontece. Não é? E veja, isso é tão sério e tão profundo que nós conseguimos meio que justificar a ação de um povo, de um país, em se defender e entrar na guerra. Tem sentido? Tem. Eles estão lutando pela própria vida. Mas não tem sentido porque isso se faz destruindo os outros, entende? Essa é a vida humana. Como podemos imaginar então um mundo sem essas coisas? Um mundo sem o mal. É o paraíso. O mundo sem o mal, um mundo sem a perversidade humana é o paraíso, é exatamente isso. Um mundo onde o ser humano está em plena harmonia com o seu Criador e com a natureza ao seu redor. É o mundo ideal, é o verdadeiro paraíso. Por isso Deus disse lá no início, e eis que era muito bom. E olha, Deus dizer que algo é bom, é porque é bom mesmo. Porque Ele é essencialmente bom. Ele é o próprio bem, é o amor. Nós, quando falamos que uma coisa é boa, isso é duvidável, né? É duvidoso, nós olhamos assim, nós estamos dizendo que é bom, mas segundo os nossos próprios conceitos. Mas o Criador dizer que é bom é porque é essencialmente bom. E Ele disse, eis que era muito bom. Sendo assim, meus irmãos, a pergunta que se segue em nosso catecismo é muito lógica. Porque pensemos bem, se tivermos uma origem realmente boa, essencialmente boa, por que as coisas são assim? E aí, na pergunta 7, nós temos, não é? Como aprender sobre isso. De onde veio, então, a natureza corrompida do homem? De onde veio, então, toda esta maldição, toda esta maldade no mundo? Qual é a origem de tudo isso que nós vemos e que nos impressiona muitas vezes? A resposta da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ou seja, eles estavam no paraíso, no mundo ideal, no mundo perfeito. E lá eles caíram. E é dito, ali a nossa natureza tornou-se corrupta de tal modo que somos todos concebidos e nascidos em pecado. A resposta bíblica é, o próprio ser humano causou a sua ruína. Esta é a narrativa de Gênesis 3 que nós demos. O que podemos aprender sobre como Adão trouxe toda essa miséria ao mundo está lá, em Gênesis 3. Lemos que Deus deu um mandamento positivo a Adão, isso em Gênesis 2, e a sua esposa. Mandamento que eles tinham plena capacidade de obedecer, e portanto eram livres para obedecer ou não. Eles não tinham uma tendência para o mal, eles tinham a liberdade. Veja, eles foram tentados pelo diabo. Ser tentado não é pecado. Todo mundo é tentado. Cristo foi tentado. Isso não implica em pecado. A tentação são as sugestões malignas. É o mal que nos é apresentado. É o inimigo de nossa alma dizendo, faça isso. Isso é tentação. Siga por esse caminho. Seja contra o seu Criador. Seja contra Deus. Eles foram tentados assim. Mas eles tinham liberdade verdadeira para dizer não ao diabo. Para resistir ao diabo, para que ele pudesse fugir deles. Então não havia nenhum problema interno em Adão e Eva. Não havia um coração corrupto. Não é? Ou seja, a sua natureza não era corrompida, inclinada para o mal. Eles podiam fazer então o bem, obedecendo ao seu Criador. Também não podemos encontrar nenhuma razão externa. Veja, não encontramos uma razão interna no coração daquele casal, mas também não encontramos uma razão externa. Por quê? Eles estavam aonde? No paraíso. Não estavam no campo de guerra. Não estavam vivendo, sei lá, em um lugar ruim. Estavam no paraíso.
não é? Um verdadeiro jardim de delícias, de alegrias. Não lhes faltava nada. E foi nesse jardim, não é? Nesse jardim, uma manifestação clara do reino de Deus neste mundo, que eles escolheram o pecado, sabendo as consequências, porque Deus disse: no dia que vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Eles sabiam das consequências e eles abraçaram aquele mal, eles deram ouvidos ao diabo e não a Deus. As palavras do diabo de sedução, para eles, não é? Foi muito melhor. Foram muito melhores. Eles não, o diabo está dizendo isso, é muito melhor o que ele fala. Ele pinta uma realidade para nós, um sonho, que é mais do que aquilo que nós temos. Nós vamos ser deuses. E então, dando ouvidos ao diabo, escolheram a morte. Naquele momento, meus irmãos, quando desobedeceram, tudo mudou. É a consequência que nós vemos até hoje. Até hoje, não é? De uma maneira menor, mas nós vemos isso. Toda vez que o mal nos é oferecido, sempre esse mal é oferecido como se fosse bem. E há promessas, não é, de felicidade, de alegria, de prazer, de melhoras ali naquele mal. Mas o resultado final é que quando nós aceitamos o mal, é que nós perdemos até aquilo que nós tínhamos. Nós nunca ganhamos nada, só perdemos. Esse é o fato. O diabo, ele faz propaganda enganosa. Ele promete o bem, ele promete avanço, crescimento, mas no fim nós perdemos o que nós temos. Então, quando eles desobedeceram, tudo mudou. Não foi um erro. Não é como alguém que está trabalhando, de repente fazendo as contas de uma empresa, as contas do orçamento familiar, e a pessoa erra um cálculo. Não é um erro, porque tudo mudou. Um erro pode ser corrigido pela própria pessoa. Eita, eu errei aqui, desculpa, vou apagar e fazer de novo. Não, tudo mudou. Como lemos no catecismo, ali a nossa natureza tornou-se corrupta. Houve uma mudança de um estado de santidade para um estado de corrupção. Ou seja, Deus criou um homem bom, mas não imutável. Não imutável. Suas ações provocaram mudanças reais. E até hoje é assim. Nós sabemos disso pela própria experiência. Circunstâncias boas ou ruins mudam a nossa maneira, às vezes, de pensar. Nós somos mutáveis. Nós mudamos. Mas tem um detalhe. Quando mudamos por causa de nossas ações, isto é, quando estamos aqui embaixo, nós acabamos sofrendo por causa disso. Ainda que soframos por causa dessa mudança, nossa queda, digamos assim, nossos pecados, eles são pequenos, a nossa queda é pequena comparada com o que Adão sofreu. Veja, eu não estou dizendo que os nossos pecados não sejam terríveis, eles são terríveis. Eles aumentam cada vez mais esse juízo contra nós. Eles são terríveis. Mas a nossa queda, fazendo uma comparação com Adão, é como comparar, por exemplo, a queda de cima de uma casa para uma queda praticamente do céu. Tamanha foi a distância de Adão quando caiu do seu Criador. O problema agora é que nós já estamos nas profundezas, meus irmãos. Não nascemos em posição excelente assim como Adão foi criado. Isso é uma heresia pelagiana. Já nascemos como pecadores e todos os nossos pecados, os quais praticamos com consciência, eles jorram do pecado original. Eles são fruto dessa queda de Adão. Já estamos nas trevas desde o nascimento e, estando nas trevas, sempre tropeçamos. Por isso, nossas quedas, por mais terríveis que sejam, acontecem já num contexto onde nossa natureza é corrompida. Mas vocês já pararam para pensar na queda de Adão? Quando nós pecamos, não há uma mudança exagerada, porque nós já somos pecadores. Mas para eles houve uma mudança seríssima. Não é? Eles foram criados sem pecado e com muitos dons, os quais nós não desfrutamos hoje.
Ou seja, eles estavam em uma posição realmente excelente, totalmente acima do que a humanidade é hoje. Imaginem de onde eles caíram então. Da posição mais elevada onde eles estavam. A queda de Adão, comparada aos nossos pecados diários, é como comparar justamente esse impacto gerado por você cair de um lugar muito alto, tão distante, tão alto que você não tem como voltar. Não dá para subir lá novamente. Esse é o impacto. A distância, então, gerada daí entre o ser humano, Adão e sua esposa, e o seu Criador, foi uma distância tão grande que eles jamais poderiam voltar. A queda não machucou eles. A queda não fez com que quebrasse alguns ossinhos. A queda os matou. A queda tirou tudo o que eles tinham de mais excelente. Tão profunda e terrível foi a queda que eles não podiam mais habitar naquele maravilhoso paraíso, naquele maravilhoso reino. Não podiam mais estar na presença do Senhor como antes. O que eles pensaram, o que sentiram naquele momento? Porque houve uma mudança na natureza deles. Agora não mais no Éden, mas na terra de que foram tomados, caídos, mortos em delitos e pecados, eles viviam não mais com aquela vida excelente, mas com uma vida corrompida, contaminada de doença mortal. E assim eles tiveram filhos. E viram, eles puderam testemunhar na sua própria família, a primeira família da terra, as marcas da ausência da verdadeira vida. Pois um de seus filhos, Caim, matou seu irmão Abel. E a cada novo nascimento, cada vez que nascia um ser humano, a maldade foi se espalhando. Como uma reação em cadeia, ela foi se espalhando, proliferando. E a criatividade do homem para o mal foi aumentando cada vez mais. As culturas desenvolvidas foram se afastando da verdadeira religião e criando as suas próprias religiões. É daí que vem todas as culturas separadas, distintas em termos de religião. É daí que vem. Ou seja, culturas religiosas mergulhadas na mentira, na idolatria, na rebeldia contra Deus. De tal forma, irmãos, que hoje, quando lemos a nossa história recente e descobrimos, por exemplo, como homens, como Hitler, por exemplo, eram tão maldosos, a tal ponto de formar um exército sedento por sangue, e como matou cruelmente pessoas por não terem as suas características, o que ele determinara. Ou então quando sabemos, do terror vermelho, na Europa também, de homens como Vladimir Lenin, Joseph Stalin, o socialismo, o comunismo, matando pessoas de fome, fuzilando em campos de concentração, como sabemos também de nossa história recente, de Mao Tse-tung na China, como que ele matava a população de fome, oprimia a população, estuprava meninas, era o que ele fazia, é isso que a história nos conta. Ou toda a injustiça promovida pelos nossos governantes, pelos juízes que desprezam a lei e de maneira proposital escravizam o próprio povo. Ou os psicopatas que cometem barbaridades neste mundo. Podemos saber que tudo isso, todo esse terror, toda essa pilha de corpos que temos na humanidade, vem lá de Gênesis 3, da queda de Adão e Eva. Tudo vem de lá. Tudo começou quando eles abraçaram a morte ao invés da vida. Tudo causado por aquela queda. E a queda foi tão profunda que o ser humano vive em pé de guerra contra seu Criador. Não foi o que lemos? Vocês viram em algum momento na leitura de Gênesis 3 o homem tentando se reconciliar com Deus? Não. Eles fugiram. A humanidade não se voltou e nem se volta para Deus. Os homens não clamaram e nem clamam perdão. Pelo contrário, fizeram sua própria religião, ergueram seus próprios ídolos do coração e se colocaram como sendo eles mesmos os seus deuses. De tal forma que mesmo as melhores ações que trazem benefícios sociais são internamente iniquidade, pois não é para a glória de Deus. Não são feitos para a glória de Deus.
meus irmãos, mas para a glória do próprio ser humano. Tudo é feito pelo ser humano com politicagem. Sendo assim, a humanidade respira iniquidade. Tamanha é a distância do homem que foi criado por Deus de seu propósito original, que é glorificá-lo. Talvez, irmãos, essa seja uma visão dura e radical para algumas pessoas, mas é a pura verdade. Talvez, meus irmãos, alguns se sintam ofendidos por ouvirem essas palavras, porque é o mesmo que dizer que cada um de nós é mau, é essencialmente mau, e que não há nada em nós que seja realmente bom, de nós mesmos. Por isso a pergunta do nosso catecismo segue, a pergunta 8. Observem, mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Será que somos tão depravados assim? A resposta é sim. A menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. A resposta de nosso catecismo pode parecer a mais pessimista de todas, porque assume diretamente que somos tão maus assim. Não somos capazes de fazer bem algum. Entende o que isso significa? Não temos capacidade de fazer o que é essencialmente bom. Isso porque quem julga o que é bom não somos nós, mas é Deus. Porque se nós vamos nos julgar, nós vamos dizer, fulano é mau, fulano é bom. Isso é bom, isso é ruim. Nossa maneira de julgar é assim. Nós analisamos apenas aquilo que é externo, mas Deus que é bom diz o que é bom de verdade. Não é? Ele está dizendo. E a resposta que nós temos do Senhor já é essa. Deus vê o ser humano fazendo bondade realmente? A resposta bíblica não é essa, não. Gênesis 6, verso 5, o Senhor diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi o que o Senhor viu. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Esta é a nossa inclinação, meus irmãos. Não somos maus, nós somos maus por natureza, e nossa natureza quer o mal. Observem as palavras de Cristo. Os irmãos terem uma ideia de como a nossa natureza quer o mal. João 13, verso 19. Cristo diz, e a condenação é esta. O que é a condenação? Que a luz veio ao mundo, Cristo, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pela lógica não seria assim? Nós caímos. Estamos caminhando todos os dias rumo à nossa condenação. Deus envia seu filho. A lógica não deveria ser essa. Nossa, Deus enviou seu filho. Vamos correr para ele, vamos abraçar a Cristo. Mas não foi isso que aconteceu. Cristo está dizendo aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 5, 37 a 40. Ouça com atenção. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Isso Jesus conversando com aqueles líderes, judeus, escribas, fariseus. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Vocês rejeitam o Messias prometido. Vocês dizem que esperavam por ele. Eu estou aqui. E vocês não creem em mim. Não é? E ele fala então, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês ficam o tempo todo com esses rolos da lei, vocês estão o tempo todo na lei, na lei, na lei, vocês não cuidam ter nelas, nas escrituras, a vida eterna, são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para teres vida. A criação boa, como Deus a criou, morreu quando Adão caiu. Tudo ficou corrompido, por isso não podemos fazer bem por nossa natureza. Como diz nosso catecismo, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito Santo. Então quer dizer que todas as ações dos homens são extremamente más? Todas.
Os únicos que podem fazer boas obras de verdade são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que receberam nova vida, foram regenerados. Sem a regeneração, sem a nova vida no Espírito, todas as ações humanas, por mais que nós fiquemos boquiabertos, como aquela pessoa fez algo tão maravilhoso, alguém que tinha dinheiro, prestígio, poder nesse mundo, então ele salvou a vida de pessoas, ele ajudou pobres, ele fez um grande sopão, ele cuidou dos necessitados. Tudo isso é bom, essencialmente falando, em termos de sociedade. Isso é uma coisa boa, mas internamente não, porque Deus que vê o coração do homem sabe que isso é iniquidade. O homem não faz porque ama a Deus. Ele faz porque assim ele coloca o seu nome sobre a terra. Ou seja, é uma maneira apenas do homem construir a sua torrezinha de Babel. Deus vê o coração do homem. E foi isso que ele fez. Não é? A criação, então, não tem como resolver o seu próprio problema, meus irmãos, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito Santo. E foi justamente isso que o nosso Senhor fez. Ele providenciou o Salvador, que nos enviou o Espírito regenerador. Ou seja, vendo o homem morto em delitos e pecados, Deus mesmo veio graciosamente para ressuscitar a natureza humana. Foi o que ele fez. Adão caiu, Adão morreu, ele providenciou vida. Por isso, todo bem que podemos realizar neste mundo, por meio de nosso corpo, ou todos os bons pensamentos, não vem de nós mesmos, mas de Deus, que nos regenerou pelo seu Espírito. É como nós lemos em Efésios 2, verso 1 a 7, ouçam com atenção. E toda a ação de Deus aqui, nada nossa, nós somos totalmente passivos no que o texto nos ensina. Sempre é Deus agindo e nós recebendo o que Ele está fazendo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Paulo lembra qual era a vida daquele que hoje é cristão, mas que antes não era. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne. O que nós fazíamos? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, mais uma vez, olha, é a nossa realidade e a ação de Deus, somente dele. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Toda a ação de Deus para salvar. Nós estávamos nas profundezas, nascemos nas profundezas, mas Deus veio ao nosso resgate, e esse é o ponto central, esse é o Evangelho. Nós cantamos o Salmo 130, das profundezas clamo a ti, Senhor. Mas veja, nós só clamamos das profundezas porque Ele veio em nosso resgate e nos deu vida para entendermos quem somos, aonde estamos e o que precisamos. Sem a ação dele, nós nunca clamaríamos, como Adão não clamou. Estávamos conformados com o mal. E para nós o pecado era normal, seguir o nosso coração. Essa não é a filosofia do mundo, siga o seu coração. Siga o seu coração. O que te agrada, o que te faz feliz, não é o que Deus está dizendo, mas é o que o teu coração deseja. Siga o teu coração. Você não tem que ficar dando ouvido. É o que a filosofia, é o que a psicologia, é o que muitos dizem hoje. Siga o teu coração, seja feliz, não se reprima. Mas Deus enviou seu Filho para o nosso resgate. E seu Filho nos enviou o Espírito dele para nos dar essa vida. Agora, irmãos, ressuscitados pelo poder do Espírito Santo, mesmo estando aqui nas profundezas, nós clamamos. Daqui de baixo, nós oramos ao nosso Deus Redentor e pedimos a sua misericórdia. E aguardamos o seu perdão
Nós gritamos agora, Pai. Cristo desce a essas profundezas e aqui Ele nos ensina a olhar para cima e falar, Pai nosso. Ele que faz isso. Ele quem fez isso. Graças a Deus. Então a distância não é mais um problema. A queda de Adão o distanciou totalmente de Deus, de maneira que ele não podia voltar mais. Mas Deus mesmo venceu essa distância vindo, tornando-se homem, Emanuel, Deus conosco, para então quebrar as barreiras, romper a nossa surdez e nos reconciliar com Deus. Por isso clamamos das profundezas, porque embora Cristo esteja agora no céu, seu Espírito habita em nós. As profundezas não nos separam mais, porque embora sejamos pecadores indignos, podemos confiar nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, a qual lemos, Romanos 6, verso 23. Veja, nós sabemos que a queda foi terrível. E o Senhor diz, porque o salário do pecado é a morte, nós sabemos disso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei só mostrou e só mostra quem nós somos, como somos miseráveis. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Toda a destruição, a degradação que no início nos colocou nessa prisão que é a morte espiritual, na escravidão do pecado, foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero concluir com esse texto. Colossenses 1, 18 e 22. Como Ele nos libertou. Aonde nós encontramos libertação? Ele, nosso Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Essa é a nossa libertação. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por meio de Cristo, a liberdade veio. Por meio dele, nós podemos sair desse cativeiro do pecado. Ele continua dizendo, e vós também, que noutro tempo eres estranhos. Nós éramos estranhos, irmãos. Havia estranheza entre nós. E inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós encontramos então a nossa liberdade desse cativeiro da queda do pecado em Jesus Cristo, em sua cruz. Esta é a graça de Deus. A queda foi terrível, matou a humanidade espiritualmente, mas Deus, o seu amor, é mais forte do que os nossos pecados. Por isso estamos aqui. Portanto, venhamos sempre olhar para a cruz de Cristo, porque é nela que nós encontramos a nossa libertação. Pois nela o nosso Salvador morreu, nos substituindo, e então, por meio de suas chagas, nos veio a paz. Amém? Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, orar neste momento. Vamos orar. Senhor, tudo o que podemos dizer neste momento é que o Senhor é bom, misericordioso, e então podemos te louvar de todo o coração. Porque nós somos culpados por esta escravidão, por esse cativeiro do pecado. A humanidade escolheu a morte no lugar da vida. E o Senhor poderia simplesmente ter nos destruído, acabado com tudo, feito de novo, porque és todo-poderoso. Tudo que poderíamos esperar do Senhor era o castigo eterno, a destruição, porque é isso que merecemos, Senhor.
E se o Senhor resolvesse mandar todos para o inferno, o Senhor seria justíssimo. Não haveria nenhum questionamento contra o Senhor, contra a tua justiça e glória e santidade, porque somos pecadores. Mas aprove ao Senhor revelar a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia vindo em nosso resgate. Demonstrando isso já no Éden, quando o homem caiu, o Senhor foi ao seu resgate e prometeu o seu filho, anunciou o evangelho e cobriu sua nudez. Hoje estamos aqui e clamamos das profundezas porque o Senhor veio ao nosso resgate. E aqui, neste mundo cruel, nós podemos sempre olhar para a tua cruz, olhar para a cruz do teu filho que morreu por nós, sabendo que é de lá, da morte de Cristo, que vem a libertação desse cativeiro, que vem a nossa paz. Em tudo isso, ó Deus, podemos te louvar e te agradecer de todo o coração, pois estamos aqui por conta do Senhor. Obrigado, ó Deus, por não nos abandonar, por não nos deixar, mas por vir em nosso resgate. Toda a honra da salvação, toda a glória pertence ao Senhor, não a nós. Nos ajude então neste mundo de trevas a continuarmos andando nos teus caminhos, continuarmos buscando sempre, lembrando sempre de Cristo e este crucificado, pois este é o Evangelho. Nos ajude, ó Deus, para que venhamos louvar ao Senhor e viver de maneira grata para Cristo, pela honra de Cristo, pois Ele é digno do fruto de seu trabalho. Nos ajude então a amadurecermos como cristãos e a repousarmos somente na obra de teu Filho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe, nos ajude, nos fortaleça e nos constranja pelo Evangelho, para que realmente vivamos em amor, lutando todos os dias contra a nossa velha natureza, todos os dias contra este mundo mau, nossa carne contra o diabo. Pois Cristo, por meio da cruz, pelo seu sangue derramado, nos trouxe liberdade. Fomos libertos por Ele. Não precisamos mais andar como mortos neste mundo, mas como vivos para o Senhor. Muito obrigado por cada irmão aqui, por aqueles que ainda irão acompanhar o sermão. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe durante todo o dia. Nos guarde nossas famílias, Senhor, para que estejamos em paz e possamos à noite, mais uma vez, nos reunir em Teu nome, para Te louvar de todo o coração, com gratidão. Oramos em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos então cantar aquilo que aprendemos no sermão desta manhã. Encontramos liberdade na cruz de Cristo. Cantemos então. Espero em Ti, ó meu Jesus, em Tua cruz, em meu lugar sofreste sim, em Tua cruz liberdade achei. Tua glória, meu Rei, brilhará como o sol. Era sem fim, meu Deus, ouço o céu em louvor ao Filho de Deus, seu louvor jamais terá fim. Espero em
em ti, ó meu Jesus, em tua cruz. Em meu lugar sofreste sim, em tua cruz liberdade achei. Tua glória, meu Rei, brilhará como o sol. Era sem fim, meu Deus, ouço o céu em louvor ao Filho de Deus, seu louvor jamais terá fim. Graças ao nosso bom Deus. Que maravilha para nós, meus irmãos, aprender sobre em quem nós encontramos liberdade verdadeira. Vamos então, fazermos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Que venhamos sempre, nesse entendimento, clamar ao nosso Pai bendito celestial. É Ele que nos dá o que precisamos para o nosso corpo e para a nossa alma. E é o Pai fiel, não é como nós. Eu não sou um pai fiel, eu sou um pai pecador. Eu dependo do Pai verdadeiro, Pai celestial. E todos nós somos assim. Nós pais somos falhos, nós erramos. Imagine se dependesse de nós conduzir perfeitamente nossos filhos. Estaremos perdidos. Seríamos frustrados. Né? Ou dar tudo aquilo que nossos filhos precisam. Às vezes nós damos para os nossos filhos aquilo que eles querem. E às vezes não o que precisam. Mas nosso Pai não é assim. Ele nos dá exatamente o que precisamos para nos conduzir dia por dia em seus caminhos. Vamos então nos colocar de pé, meus irmãos, para encerrarmos o culto solene. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Vamos cantar então, na doxologia final, o hino Maravilhosa Graça. É a mesma melodia de Amazing Grace, o Salmo 3 que nós cantamos. Senhor, mas é maravilhosa graça aqui. Vamos lá? Cantemos. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia
e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor para mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver, e merecido seu favor, o amor ele me deu, quando seu filho aqui por mim sua vida verteu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção, eterno amor e redenção. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene. Deus abençoe.